Tô tentando virar minha câmera aqui. Ah, agora virou. Boa noite a todos que entrarem aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Essa live aqui, ela ficará gravada aí pra gente que tá mostrando o rosto, pra gente que, né, a gente mexe com leilões de imóveis. E eu tive uma experiência com leilões e acabei descobrindo que os leilões é uma fonte, é, são investimentos que são mais, oferece um risco menor porque você tem um ativo ali, um ativo sólido e diferentemente, eu era investidor, ainda invisto pouco coisa em ação, fundo imobiliário, criptomoeda, mas depois disso a gente veio a conhecer mais o leilão de imóveis. Gabriel, o que você tem para falar para a gente aí? Porque a gente vai começar os assuntos aqui para o pessoal saber o que nós viemos conversar aqui hoje. Beleza. Vou apresentar primeiro, eu sou Gabriel, estou nessa caminhada dos leilões aí. Tive uma experiência com investimento em imóvel, só que devido aos altos custos, identifiquei que os leilões poderiam ser uma baita, um baita negócio para poder iniciar. E aí tive essa parceria com o Gustavo e a gente está junto nessa aí. E a gente tem plataformas, tem a calculadora de viabilidade, a gente está especializando bastante nesse assunto, em garimpagem, de achar melhores oportunidades e também unindo pessoas que estão com essa mesma visão, com esse mesmo propósito. Desde quando você teve a primeira experiência sua com leilão? Porque eu conheço o leilão, mas é depois de um tempo maior. Você que já é aqui da cidade, você que já é acho que você está mais tempo aqui na capital do que eu, então acho que você já tinha o conhecimento de leilão lá, de acompanhar leilões no Palácio do Leilão, dos Leilões, inclusive já entrou no site da Caixa Econômica Federal para saber como que é a sua estrada, assim, depois que a gente se conheceu, claro, como é que foi a sua estrada, assim, de leilão? Então, o primeiro contato meu foi com leilões de veículos, não exatamente de imóveis, mas ali eu vi que poderia ter algumas chances de fazer algum bom negócio, né? Assim, avaliando, e ali eu sempre percebi que tinha que ter muito, atento a muitos pontos. Você não poderia entrar de cara, sabe? Mas eu fui o primeiro contato com o leilão da Caixa. Já foi bem depois, mas assim, foi uma pesquisa e eu não tinha muito entendimento. Aí eu cheguei a conversar com você sobre como é que funcionava, como é que para tentar entender como é que se tinha alguma coisa que dava para iniciar, para já tentar fazer algum arremate ali. O da Caixa Econômica Federal, você já tinha entrado no site, descobri e sabia que tinha esses desconto de 40%, 45%, 50% antes de te conhecer? Não. Esses tipos de desconto assim, eu sabia da existência dos leilões, A sua mas internet, a sua imagem às vezes está quebrando um pouquinho. Talvez não é o Wi-Fi, não. deixa eu ver aqui se eu tô no Wi-Fi. Tá no Wi-Fi, mas qualquer coisa, se continuar, eu coloco no É 4G porque aqui. a sua imagem está um pouco quebrando, sabe? Ah, Ela não tá contínua. entendi. Deixa eu ver aqui melhor. E se continuar, você me fala, beleza? Aí como é que assim, você já tinha se deparado com a experiência de 40, 45, 50%? Você imaginava que esses descontos maiores com leilão? Não, os descontos que eu achava assim era diferença pouca, 40, 30%. Boa noite, Éder. Éder Boa noite, França, Ellen. tudo bem? Boa noite, Bruna.
os descontos que eu percebi, assim, era pouca coisa, e como tinha muita variedade, né, de primeira praça, segunda praça, Uhum, tinha venda online e tudo, aí eu fiquei meio perdido, então não aprofundei muito. Aí entendi. só Tá vendo, depois que pessoal? eu peguei. O Gabriel, ele já sabia, ele já, o seu, acho que você tem que botar no Wi-Fi mesmo, que deu até uma esferazinha de carregando ali. Vou trocar aqui, vamos ver se melhora. Aí, Então tá vendo troquei. assim, o Gabriel, ele já tinha visto, é, como é que pode, né? O Gabriel já tinha visto essa coisa do imóvel, já tinha entrado no site da, eu nunca tinha entrado no site da Caixa, né? É, mas assim, eu algumas questões de uma experiência, vontade, eu tinha muita vontade, por questão de vontade, de saber que eu poderia ali arrematar, eu dei um pontapé inicial. Agora, vou passar um pouco aqui, é o seguinte, como é que eu conheci essa coisa? Que desde pequeno eu já gosto de investir, já gosto de saber como é que funcionava a educação financeira, a gestão financeira. Então, eu já tinha conhecimento, já tinha um curso, na verdade, sobre Tesouro Direto, Tesouro IPCA, já tinha um curso de ações, já tinha um curso de aulas sobre criptomoeda, fundos imobiliários, já tinha alunos nesse ramo. E então, eu me mudei de apartamento e comecei a procurar incessantemente preços. Eu não tava com a intenção de comprar, não. Mas passou pela minha cabeça assim, pô, é, deixa eu ver que estratégia. Eu não tinha nem escutado falar de leilão. O que eu posso fazer para, às vezes, sair do aluguel? Aí, naquele tempo, eu olhei e olhei os preços dos imóveis, mas eu queria não comprar da forma tradicional. Eu já tinha isso em mente, que não era a minha intenção. Aí eu fui procurando, o que falou, eu quero conseguir imóvel gastando pouco. Eu quero conseguir imóvel gastando pouco. E então o algoritmo do Instagram começou a me entregar pessoas falando de imóvel de leilão. Aí eu entrei em alguns sites. Primeiro site que eu entrei no Google, Leilão Caixa. E justamente tinha um site falando sobre isso. Leilão Caixa. Leilão imóvel, perdão. Aí eu comecei a descobrir imóvel, 40% de desconto, 50% de desconto. Eu falei, cara, não é possível. É isso aqui que eu tenho que olhar. Aí eu já tinha conhecimento de fundo imobiliário, já tinha feito algumas análises sobre balanço patrimonial de fundo imobiliário, rendimento de fundo imobiliário, preço sobre variação patrimonial, lucro líquido, renda bruta, renda variável, todas aquelas macetes de contabilidade, ativo, passivo, patrimônio líquido. E eu estudei muito aquilo sobre fundos imobiliários. Então, casou bem aí quando eu li a partir do momento que eu vi que tinha imóveis com baita desconto, falei, cara, eu vou estudar isso aqui. Foi estudando, fiz os primeiros arremates, fiz um curso da Smart. Aí, mostrei para o Gabriel como é que eu estava fazendo, como que eu estava arrematando, mostrei o caminho que o imóvel fazia, como que o leilão funcionava, né, como que ele girava, o imóvel vai lá, desde leilão SFE de tal único até a venda direta. E eu fui explicando o Gabriel, e graças a Deus, que ele foi entendendo o que eu estava falando, porque ele já tinha interesse em imóvel, bem antes de mim. Mas aí foi um complemento bom, porque eu acabei descobrindo uma parceria ali. Eu falei muito a cabeça dele, eu falei assim, tipo, 2 meses direto, para ele entender o básico, mas foi muito bom, foi uma parceria muito boa que ele ia descobrindo um novo mundo à medida que eu ia passando os segredinhos ali escondidos no site da Caixa Econômica Federal. Então eu expliquei para ele leilão extrajudicial, leilão judicial, alguns ele achou mais complexo, até eu também acho um pouco complexo, mas e até que eu já estava com algum certo tipo de conhecimento nos leilões, chamei ele e fui
eu e ele, a gente foi galgando, escrevemos um livro, fizemos uma estrutura de um curso, um projeto de um aplicativo de celular para fazer esse tipo de gestão de receita e despesa, de ROI, né, com retorno sobre investimento. E foi esse caminho que nós percorremos aí até o momento para fazer esse tipo de operação. Agora eu quero perguntar para o Gabriel o seguinte: eu coloquei alguns pontos aqui para a gente conversar. Eu acho que o que mudou quando você viu que 10%, quando a Caixa pagava todas as despesas, né, na venda online e venda direta, e agora tem 10% em relação à avaliação do imóvel? Cara, mudou interesse em saber o valor da dívida, né? Da gente ir atrás dos processos, porque isso estava impactando muito no ROI. Então, quando jogava lá na calculadora, a gente estava percebendo que o lucro, o ROI ali no retorno ali nos 6 meses, ele estava impactando, estava sendo uma boa parte do valor que a gente poderia estar ganhando mais. Então, esses 10% aí, ele faz uma certa diferença se ele já é pago integralmente, porque às vezes, dependendo do valor do imóvel, né, do tanto que ele está avaliado, pode ser de 15, 20 mil, entendeu? Então, essa parte da dívida, ela é uma coisa muito importante para, na hora da arrematação, você ter uma previsão em cima do próprio ROI, né? Só E para uma conferência, a minha imagem está boa para você aí, tá, é porque a sua ela continua assim, ó, entendeu? Meio quebrada. travando. Deixa eu ver aqui o que dá para mim. Que agora eu tô no 5G. Deixa eu tentar voltar Entendi. para a sua imagem tá Consegui, deu bacana. certo? Senão você vai ter que continuar assim mesmo. É, Aqui, a gente já falou aqui um pouco do desafio em relação a 10% da avaliação do imóvel. sim. Agora, tem uma coisa que eu enxergo, o que que você funciona, como é que pode funcionar essa... Tem duas coisas que eu quero entender aqui. A tarifa do Trump, de 50% sobre produtos brasileiros, isso vai dar para a gente uma certa guerra comercial, né? Porque, Sim. independentemente, não estou falando nada de partidarismo aqui, não. Mas, 50% lá, 50% aqui, o que que pode ocasionar isso? Eu até fiz uma enquete no Instagram antes, para perguntar o que que pode ocasionar no preço dos imóveis a médio prazo, essas tarifas. Porque vai ocasionar preço, vai mudança de preço. Sim. Imagino que até a própria Caixa, né, na hora que ela for colocar os imóveis que ela tem na carteira dela, digamos assim, né, vai impactar bastante esses valores e até para os investidores como no geral, por exemplo, nossos alunos e tudo, dependendo da forma como é pensada sobre o investimento, pode deixar um pouco mais truncada no sentido de, tipo assim, de investir, eu vou colocar ali, vou ter dois, três imóveis na carteira, às vezes a pessoa vai ficar um pouco mais contida e retida a riscos. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, sabe? Porque, A- na verdade, o que vai... Assim, sim, contido a risco, porque como vai aumentar tudo, aumenta algumas coisas, e a tecnologia, que muitas coisas que são exportadas, o dólar vai aumentar. O dólar aumentando, aumenta muito o preço de tudo que é cotado em dólar, pessoal, vai aumentar. Então, ou seja, alguma coisa, vocês podem esperar que alguma coisa ali no mundo dos imóveis também vai aumentar. Isso não tem saída. Isso aí é uma reação em cadeia. Você aumenta aqui, aí passa para os oficiais de registro, passa pelos cartórios e passa pelo aumento do preço para reformar e passa pelo aumento do preço. Ou seja, a gente vai entrar numa fase que o preço dos imóveis vai aumentar como um todo. Hoje, o que piora é o imóvel na planta que vai ser entregado daqui um ano e meio, 2 anos.
Então, quem está mexendo com o imóvel hoje, nesse momento, já está com ele arrematado, tem a vantagem, que está mais barato. E lá na frente, daqui 6 meses, um ano, vai aumentar. Mas, de qualquer forma, essa, para mim, já é uma guerra comercial e que a gente, de qualquer forma, o investimento em leilão de imóvel, ele sobressai a qualquer... ele atravessa qualquer tipo de crise com um pouco mais de solidez e menos variabilidade. Agora para quem está entrando, tem uma possibilidade assim de valorização para quem já está pegando num preço melhor, né? Que Até depois porque lá para frente, quando nós tivermos com mais estrutura, com um aplicativo mais forte, com mais aulas, com mais alunos, o preço já não vai estar o mesmo também. já vai ser outro cenário. Aqui, só queria que você desse a sua visão hoje de investidor em leilão. Eu coloquei alguns pontos aqui para a gente entender em relação a dívidas ocultas. Como é que você enxerga isso do risco da pessoa arrematar imóvel que existe uma maneira de você pesquisar dívida de condomínio e dívida de IPTU. Agora, dívida que a pessoa não descobriu através da internet ou pelos processos judiciais ou extrajudiciais que ela baixou. Qual que é o cuidado que deve ter com dívida oculta? Particularmente, a gente coloca o valor de os 10%, considera no cálculo, né? Então, a gente considera o pior cenário. E com esse pior cenário, a gente tem um valor ali de um ROI que deu ou não para entrar nessa arrematação. É melhor a gente colocar o pior cenário do que ficar imaginando que vai pegar uma dívida baixa e tudo, porque Entendi. se não tem esse valor assim, né, bem determinado, é melhor colocar o pior cenário que a gente engloba tudo, né? Pessoal, para quem aí não entendeu, para quem está buscando entender, esse pior cenário que o Gabriel está se referindo é que lá na venda online e venda direta, quando você pega leilão SFI, edital único e licitação aberta, o arrematante ele é responsável por todas as dívidas de condomínio IPTU. Passando para a venda online e venda direta, o arrematante é responsável pela dívida de condomínio até 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. Se o imóvel vale 150 mil reais, você é responsável por até 15 mil. A dívida está de 40. Não, você é responsável por apenas 30, a Caixa vai pagar o resto. Então, 150 mil, 15 mil, você é responsável. A dívida está 5, você paga tudo. A dívida está de 2, você paga 2. A dívida está de 30, você paga 15. Então, o pior cenário que está falando é se você não sabe pesquisar a dívida, se você não tem ideia como é que faz, se você não sabe ler um processo, se você não sabe entrar no site da prefeitura, do município que você está comprando imóvel, considera 10% em relação ao valor da operação do imóvel. Ponto final. O máximo que você vai pagar. Entendeu? Ajuda a ter previsão, né? Porque aí, se for esse valor mesmo, você já está dentro do seu cálculo e você não tem surpresa. Com relação ao imóvel estar desocupado ou desocupado, o que você enxerga como... Você acha que a pessoa ela pode ter medo do imóvel estar desocupado ou não? E que providência que ela pode tomar em relação a isso? Eu acho que uma coisa bem eficaz que tem é você ir no local, porque você já tira duas dúvidas, né? A principal, que eu acho que tem essa questão de estar ou não ocupado para colocar, senão você tem que entrar com a emissão, né? Que a gente calcula mais ou menos que é o próximo ali de uns 5 mil. A gente considera isso também nas contas. E outra coisa para você sentir mais em relação a como que o imóvel está, assim, questão de fachada, questão de ponto, as padarias, escolas, o que tem ao redor do imóvel
o que que pode desvalorizar ele, o que pode valorizar na hora de uma futura venda. Então, Uhum. saber ou não se está desocupado não pode ser um medo assim, tem que levar mais como você verificar e saber que se pode estar ocupado e você ter que tomar medidas cabíveis, né, que seria a emissão, de ter um advogado ou uma advogada boa para estar te orientando e colocar também nas contas esse valor, né, se for o caso, no caso de dúvida. Pessoal, tem dois pontos aqui que eu quero citar. É o seguinte, eu e o Gabriel, a gente já rodou, a gente já rodou muitos imóveis aí para ver se estava ocupado ou desocupado. Que a gente olhava, a gente vai até o imóvel, a gente pergunta no porteiro, a gente pergunta o vizinho, a gente, sim, mete a cara mesmo e toca o interfone e a gente procura saber. A gente não tem medo, a gente já saiu várias vezes, bloco interditado, bloco. Inclusive é o seguinte: tem dois cenários. Um que geralmente está desocupado, tem muito imóvel aí, Minha Casa Minha Vida, das construtoras que estão desocupados, esperando para ser rematados. Desocupado, gente. Se a gente tivesse todo o dinheiro, a gente não tem dinheiro para dar conta de tanto imóvel que está desocupado. E outra coisa, quando o imóvel está ocupado, você vai fazer uma diligência. Você rematou, viu que ele é uma boa localização, ele tem um bom retorno. Aí esse imóvel que eu não posso perder, vou procurar parceiros e tudo. Arremata, manda a notificação extrajudicial. Começa a falar amigavelmente com a pessoa. Aí, caso da resistência total, emissão na posse. Agora, uma coisa que eu queria frisar para vocês aqui é o seguinte: se a pessoa tem medo do estado de conservação do imóvel quando ele desocupa. Pessoal, o estado de desocupação do imóvel, o estado de conservação, quer dizer, perdão, a maioria das pessoas vai sair amigavelmente, a maioria também, assim, 80%, 80%, 70%, mas não estou falando nessa estatística. Na estatística dos imóveis ocupados. A pessoa depredou tudo, que é caso que nós não pegamos ainda. A pessoa depredou tudo. A pessoa, se depredou tudo, ela vai ter que te dar uma indenização de acordo com o Código Civil, artigo 186 e 927. Ela vai ser responsável pelos danos que está lá no imóvel. Você pode pedir uma indenização para ela na esfera civil por causa dessa depredação. E, além do mais, a parte da depredação, fora a parte da depredação, que ela está perdendo imóvel, você vai poder indenizar ela. Também tem a parte do Código Penal. Furto. Ela pode estar tirando as coisas e levando embora. Então, a pessoa está totalmente errada se ela depredar o imóvel ou se ela furtar alguma coisa que já é sua. Então, tem essa parte, ela pode responder pelo Código Penal e também pela esfera civil. Então, mas isso aí são casos que você vai ter um advogado, é bom ter um advogado perto de você. A gente tem aí uns contatos de advogados para a gente passar por contornar esse tipo de situação. Mas a gente, se o imóvel está desocupado, é melhor. Imóvel novo. MRV, vários ocupados. A gente entra lá, e às vezes nunca foi nem habitado. A gente vai lá, faz uma reforma e bota para vender. Um cenário muito positivo esse, né? Que nunca foi habitado e tudo. Chama bastante atenção na. Eu peguei, tá? O imóvel nunca foi habitado. Eu tive que botar piso no imóvel. Acaba facilitando muito e na hora da venda também, por nunca ter sido utilizado, né? Ele chama bastante atenção e o tempo de venda dele é menor, né? E Sim, tem vários nessas condições aí que vários. tem Vários. muita Inclusive, oportunidade. pessoal, tem um vídeo lá no YouTube que eu falo exatamente sobre isso aí que está falando. Mais algum ponto para a gente abordar aqui? A gente falou em relação à tarifa de 10% em relação à variação do imóvel, tarifa do Donald Trump, que pode impactar o preço dos imóveis na planta, mais para frente, e esse da planta pode se tornar imóvel de leilão daqui a pouco.
E há alguns pontos de atenção que você deve ter na hora de arrematar um imóvel, como dívidas ocultas e estado de conservação dele. Se tiver mais algum ponto para a gente abordar, a gente aborda aí. Se o pessoal estiver tendo aí, eu acho que importante também é a pesquisa de mercado, né? Ai, Que para você ter uma comparação do tanto que você consegue vender, né? Você estimar o valor da venda, né? Bem importante também. Ali você entra tem vários sites aí bem famosos que precificam bem. E ali você vai pegando pela região, vai fazendo uma pesquisa, vai fazendo uma média, né, dos valores que você olha e pela metragem, pela quantidade de banheiros, pelo tipo da região que está localizado. E ali perfeito. você estima o valor que você consegue vender. E ainda, às vezes, pelo tempo que ele fica, ainda considerar uma valorização, né? Que desvalorizar, muito difícil, né? Não, é isso que é a questão. Desvalorizar é difícil de acontecer É mesmo. difícil. E imóvel é, é um investimento assim, é terra, é espaço e é moradia. Gente, nós somos aqui da Escola dos Leilões e a gente tem o nosso trabalho, a gente faz arrematação, é, a gente estuda a arrematação, a gente faz análise financeira. E para os alunos aí que quiserem adquirir nosso conhecimento, a gente está fazendo esse passar para frente essa até um tipo de gerenciamento financeiro pessoal para a pessoa aprender a comprar imóvel mais barato. E a gente está fazendo esse trabalho e para quem futuramente se interessar pelo nosso trabalho, a gente tem um trabalho muito legal na área dos imóveis e estamos prontos para apresentar a vocês o nosso produto. Show de bola. Essa lá vai ficar salva, você sabe salvar aí? Eu sei que depois que encerra tem como compartilhar ela, né? Ela fica nos arquivados. Certo. Deixa eu ver se eu. Quem vai salvar vai ser você mesmo aí. Vai ser aqui. Você vai salvar no feed lá da escola, beleza? Beleza. Valeu, cara. Valeu, valeu, até Valeu, mais, um galera. abraço, até mais.